Então, eu escolhi falar um pouquinho mais sobre névoa displásico e para comentar um pouco mais do MPET que a gente comentou hoje de manhã e os diagnósticos diferenciais dos névoos displásicos, enfim, falar um pouquinho dessa entidade. Então, o melanócito na pele normal todo mundo sabe, só vou dar uma relembradinha para a gente depois fazer os comparativos, né? Essa célulazinha que fica entre os ceratinócitos, tem um núcleo menor do que o ceratinócito vizinho, mais escuro, mais hipercromático. A distribuição é irregular na pele normal. Lembrar que o dano solar, ele aumenta o número, faz coalescência e é atipia citológica. Então, a gente sempre tem que avaliar um conjunto de coisas. Quando ele começa a se proliferar de forma lentiginosa, e lentiginosa a gente diz que é uma coisa assim, um melanocitozinho do lado do outro, em geral formando uma fileira de mais de 10 células, a gente começa a ver essa sequência, a camada basal fica com essa sensação um pouco vacuolizada, por conta do aumento do número dos melanócitos, né? E no lentigo, uma coisa que acontece também é essa acantose digitiforme, como se fosse um brotamento da epiderme em direção à derme. E essa é a proliferação, vamos dizer assim, arquiteturalmente correta. Né? Então, o melanócito, quando ele se prolifera formando essas fileirinhas lentiginosas, e quando ele forma tecas, ninhos, os ninhos se distribuem nas pontas, né, das cristas interpapilares. Então, isso é o que a gente gostaria de ver numa lesão arquiteturalmente bem definida. E isso, obviamente, é o oposto, né? É quando você começa a ter uma proliferação completamente assimétrica, desordenada, com os ninhos de tamanhos irregulares, ocupando localizações nas bordas das cristas, né? Saem das pontas, vêm para as bordas, inúmeras células isoladas com ascendência, né? Que a gente chama de disseminação pagitoide. Aqui também tem uma área invasiva, e isso é um melanoma, realmente não dá dúvida. Então, a gente não tem dúvida nesses casos. E por muito tempo, na verdade, eu acho que isso não só no melanoma, mas em diversos outros, na oncologia como um todo, a gente quer entender, né? O que começou, de onde veio, o que aconteceu, né? Se começou daqui, foi para ali, o que tem aqui no meio desse caminho. E, enfim, e aí quando foi em 1978, meu nascimento, o Clark resolveu examinar as famílias com melanoma e descobriu que elas tinham um nevo diferente, um nevo diferentão. Logo na sequência, 2 anos depois, o Helder, aqui é o nosso amigo Helder aqui de novo, junto com o Clark, descreveu essa mesma entidade em famílias não, em melanomas, né, em pacientes com melanomas, mas não familiares. E eles chegaram à conclusão de que talvez essa lesão diferente, né, que estava presente nas famílias com melanomas, estava presente também nos indivíduos com melanoma, mesmo os não familiares, que muitas vezes eles viam nos melanomas desses indivíduos remanescentes, né, de algo que lembrava um nervo displásico na periferia. É a lesão precursora, né? Eles fizeram isso e, obviamente, que causou grande polêmica, né? Porque para você chamar de displasia, o conceito patológico é que você já tem alguma transformação maligna, né? A oncogênese já começou e você não tinha como dizer, né? Era um nevo atípico, ou como muitos preferiam chamar, nevo de Clark. Ele não era um nevo comum, ele era um nevo um pouco irregular, mas aí, até dizer que ele já existia displasia, faltavam estudos moleculares, faltava evidência que suportasse esse caminho, vamos dizer assim. E isso aqui em 91, nesse consenso, eles falaram assim, não vamos usar nevo displásico. Né? Não é para usar esse termo é errado, vamos falar nevo com desordem arquitetural e atipia citológica, como se fosse um nome simples. Mas eu acho que, enfim, isso não... o pessoal continua usando o nevo displásico independente desse consenso. E o fato é que existe uma entidade que tem desordem arquitetural, né, que tem características morfológicas distintas do nevo comum, algumas diferenças moleculares também em relação ao nevo comum e algumas semelhanças com o melanoma, né, no aspecto molecular, mas ainda com achados insuficientes para a gente evidenciar uma progressão de uma lesão para outra. Eu acho que vale também ressaltar que muitos dos estudos com nevo displásico não tem histopatológico, né, que associam com o melanoma, enfim.
E o termo atípico é um termo usado clinicamente, ele é diferente do termo displásico, que é um termo histológico. Eu adoro esse quadrinho, é de 91, e ele fala os critérios, né, para você chamar de névio displásico, basicamente de arquitetura, de reação do hospedeiro e de atipia citológica. Então, o que ele diz? Os ninhos, eles começam a se posicionar em localizações anômalas, né, a da ponta da crista, vão para a lateral, fazem fusão e pontes. A resposta do hospedeiro, a gente visualiza isso com inflamação, fibrose, e a atipia citológica sempre tem que estar presente. E essa atipia citológica pode ser mais discreta, até mais acentuada, dependendo do caso. Agora, em 2018, revendo tudo isso que se passou nesses últimos quase 20 anos, né? Enfim, algumas propostas surgiram, até porque realmente nesse intervalo de tempo ainda não existe uma uniformidade na nomenclatura, né? Cada escola chama de um jeito, cada escola gradua de um jeito, e o médico assistente fica muitas vezes com dúvida de qual conduta, o que ele tem que fazer com aquela lesão. Então, no livro de agora, basicamente eles fizeram uma proposta, que eu acho que é aquela proposta, deixa eu ver se eu... não sei se eu devia ter posto isso depois, mas vamos lá, depois eu dou os exemplos. Basicamente, o que aconteceu? Aqueles névoos que têm só uma desordem arquitetural, ou que a gente referia no passado como névoos como displasia leve, mas que muitas escolas não chamavam de displasia leve, chamavam de névoos juncionais lentiginosos, né? Que são névoos um pouquinho irregulares, né? Clinicamente, eles são atípicos, pequenos muitas vezes. Esses névoos não são mais displásicos, né? Então, são desordem arquitetural e atipia citológica mínima. O tamanho é uma coisa que eles ressaltaram agora em 2018 como sendo um divisor. Então, lesão menor do que 4 milímetros na histologia ou 5 milímetros na clínica não devem ser consideradas displásicas. Isso é bastante polêmico ainda, porque em algum momento o melanoma começa, em algum momento o melanoma vai ter 2 milímetros, mas o que o Helder disse uma vez, eu disse, não, mas aqui com 2 milímetros não dá para dizer ainda. Quando ele tiver 6, a gente diz, com 2 a gente não diz. Enfim, é controverso, mas eles colocaram isso no livro como sendo um corte. As alterações arquiteturais do névoos displásicos são presentes nessas lesões e a atipia é mínima. O névoo displásico em si são lesões maiores do que 4 milímetros ou 5 milímetros clinicamente. Vão mostrar todas aquelas alterações arquiteturais que eu falei em 91, ainda valem, né? A localização das cristas, a função das pontes, a resposta do hospedeiro, a atipia citológica. Ele descreve isso, você tem um aumento da densidade, né? Eu falo, tem muito melanócito, né? Os melanócitos em grande quantidade. Eles falam que você tem que ter mais melanócitos do que ceradinócitos em algumas áreas, assim, para você evidenciar bem essa displasia. E a atipia citológica você gradua considerando a localização onde você tem uma atipia de maior grau. A área de grau mais elevado é o que vai dar o grau. De modo que, então, considerando que isso aqui, displasia leve, moderada e severa, era uma coisa que não era usada por muitos grupos, né? Alguns grupos, o grupo do Helder, ele usava isso, névoo displásico, atipia leve, moderada e severa. Quando eu estive lá na mesma época de 2006, eles usavam sim, era leve, moderado, severo, severo. Tipo, eles tinham de alguma forma fazer toda essa classificação. Aí, enfim, o que o próprio Helder chegou à conclusão. Então, não vamos mais usar. Displasia leve não é displasia, né? Que basicamente vão ter os névoos juncionais lentiginosos, os que eram chamados de displasia displásicos com alterações leves. A displasia modulada a gente vai chamar de displasia de baixo grau e a displasia severa vai ser a displasia de alto grau. Obviamente a displasia severa aqui, a displasia de alto grau se sobrepõe com um melanoma in situ. Ficou mais confuso? Agora? Bom,
A histologia dele, eu acho que ela é bem típica e ela é diferente do nevo comum. Ele é um nevo diferentão. Ele tem características que são diferentes do nevo comum e não tem características suficientes para a gente pensar em melanoma, apesar de que às vezes dá uma certa confusão, que nesse caso é aquela lesão que você vai chamar de displasia severa e talvez vai dar classe 3 e vai ser feita uma ampliação de margem mais econômica, né? Então, a ideia no final é essa. Aqui a gente tem um componente dérmico, um componente juncional que se estende além, bastante celularidade. Aqui algumas fusões, né, de pontas de cristas. As cristas ocupando a lateral, né, as tecas ocupando as laterais das cristas. Aqui um outro exemplo, né, com a resposta tecidual, né, fibroplasia e algum infiltrado linfocitário, que também é uma coisa que caracteriza essas lesões. O componente dérmico não obrigatoriamente associado com o componente funcional, ninhos de tamanhos variados. Uma outra coisa que eles dizem é que nos ninhos eu tenho uma perda da coesão, assim, as células se soltam. A atipia citológica é uma coisa que a gente evidencia tanto pelo tamanho do núcleo e começa a ficar maior do que o do ceratinócito, como esse aspecto do citoplasma um pouco mais, esse aspecto mais coerento, né? Um aspecto mais coerento também é um sinal de atipia. Um outro exemplo, né? Então, células isoladas por entre as tecas, fusão, fibrose. Aqui um outro exemplo, não tão esplástico assim. Um ninho aqui na ponta e as células isoladas entre os ninhos. Tecas na lateralidade, intermeadas por células isoladas, atipia citológica focal, fibrose, infiltrado inflamatório. Ninhos nas laterais, há bastante fibrose, um pouco de atipia citológica. Então, isso é o que a gente chamaria de nevo displásico. E os diagnósticos diferenciais, uma coisa bem parecida, talvez com um pouco menos de ninho, né? Um pouco menos de celularidade, talvez alguns pequenos ninhos, né? Um aspecto de lentigo com alguns ninhos pequenos, né? Aqui um pequeno ninho, até uma sensação arquitetural de fusão de ponta de crista, que é uma alteração arquitetural de displasia, mas quase sem resposta do estroma, atipia bem focal, ninho pequeno. Então, isso talvez fosse um nevo melanocístico lentiginoso. Muito provavelmente eu já chamei isso de displásico com displasia leve. Ou se alguém quiser chamar um nevo com distorção arquitetural, com atipia, também pode usar. O fato é que a gente vai chamar isso de um MPAF 1. É uma lesão que, mesmo que estiver na margem, não tem problema, né? O paciente está tratado, ela não tem um baixíssimo risco de progressão. Essa é uma outra lesão, também tem uma arquitetura de nevo displásico aqui um pouco mais evidente que o caso anterior. Você tem os ninhos, as células isoladas, você aqui tem essa sensação de ter mais melanócito do que ceratinócito nessa área, né? Tem um pouco da fibrose, uma arquitetura de nevo displásico. Aqui um folículo parcialmente representado, atipia, um aumento da celularidade, assim, começa a incomodar a quantidade de células que você tem nesse epidérmio. Uma área bastante inflamada. Aqui, no meio dessa área inflamada, que pode até ter uma regressão parcial, dá uma sensação que tem alguns melanócitos subindo. E, na verdade, o que mais me preocupou dessa lesão, eu achei essa parte bem nevo displásico, mas o que mais me preocupou foi essa periferia, assim, que começa a ficar com muita célula isolada que já não é de nevo displásico. Né? O nevo displásico tem aquela arquitetura das cristas alongadas, da fibrose, enfim, achei essa parte estranha. E mesmo quando você olha aqui, é uma das extremidades da amostra, eu pareço ter alguma coisa parecida com a pele normal, e se eu comparar com o outro lado, me chama a atenção que tem um pouco mais de célula perdida aqui, numa arquitetura que não é de nevo displásico, né? Tem mais célula. Esse caso veio para fazer imuno, tinha recebido um diagnóstico de nevo displásico. Eu achei estranho, a gente fez a imuno e a imuno mostrou bastante, né,
mostrou com mais evidência um número de melanócitos. Olha que legal, aquela sensação que a gente já tinha no HE, de que existia já um componente mais lentiginoso, né, mais, sem arquitetura de nervo displásico, mas muito mais celular do que a outra periferia, que vinha até a margem. É a DNB45. A área da inflamação, eu vi alguns ninhos já no meio do infiltrado inflamatório. E aqui eu tinha uma área de regressão, né? Aqui não tem mais células de melanoma. E aí era um melanoma microinvasivo com área de regressão. Então, o nervo displásico eventualmente vai ter um lado mais benigno, um lado um pouco mais maligno, e aí não existe um critério só, né? São vários critérios que você vai olhar conjuntamente. É confusa a nomenclatura, tem essas doenças que têm essas características borderlines, por isso tem essa proposta, né, de você tentar dar uma nota para a lesão ao final do diagnóstico, e a partir dessa nota isso vai implicar numa conduta terapêutica. Então, classe 1 é aquela que a gente falou, todas as lesões benignas, lentigo, nervo comum, mas também nervos com distorções arquiteturais e atipias leves, displasias leves entram aqui. Displasias moderadas na classe 2, displasia severa, melanoma in situ na classe 3, precisa ampliar a margem. Classe 4 e classe 5 já são os melanomas francamente invasivos, e aí, depender dos outros achados, você vai ter as condutas complementares. Bom, o nervo displásico é uma entidade distinta, tem características histológicas definidas. As alterações e as atipias, elas têm intensidades variadas, e acho que, apesar da diferença de nomenclatura, algumas lesões de grau intermediário, elas fazem parte de uma mesma categoria prognóstica, né? Então, por isso que talvez essa seja uma solução, o uso do MPF. E exatamente por isso, né, para a gente padronizar o entendimento e facilitar a compreensão do diagnóstico e a definição das condutas. A gente pode encerrar, tem uns casos. 3 minutos. Tá, vamos lá. Caso 1, essa é uma mulher de 70 anos, uma biópsia incisional da face, ceratose actínica, lentigo maligno. Aí eu fiz uma adaptação para tentar mostrar a lesão inteira. Então, da biópsia da face eu tenho isso, bem pouca coisa, né? Quando a gente vai olhar, começa a ter um aumento da celularidade na camada basal, aquela sensação que eu falei para vocês, de uma camada basal mais vaporizada. Aqui tem uma extensão dessa proliferação por epitélio folicular. E aí, que vocês dão um diagnóstico? Biópsia incisional de uma mulher na face. Lentigo maligno. Lentigo maligno. Lentigo maligno é um diagnóstico, o principal diagnóstico diferencial é hiperplasia, né, de pele fotoexposta. Como a gente já falou, o sol ele aumenta o número e da atipia citológica, é um diagnóstico diferencial importante, é por isso que a avaliação de margem de lentigo maligno é uma coisa muito chata de fazer, complexa. Coisas que favorecem melanoma versus hiperplasia melanocítica, uma sequência grande de células, assim, 5, 6, 10 células, e o acometimento do folículo. O acometimento do folículo é um achado importante, e aí, por conta daquela área, eu chamei de lentigo maligno. E aí, o médico ampliou, na verdade ele me ligou e falou, ó, se deu esse diagnóstico, eu não estou vendo mais nada, paciente. Ela foi, a médica biopsiou a área mais pigmentada, não sobrou nada, eu vou ampliar um pouquinho para cada lado, meio pouco, porque era uma lesão in situ, e eu falei, beleza. Aí, aqui a gente vê a área da cicatriz, e aí quando eu recebi esse material de impressão, realmente não estava enxergando nada, porque aqui a cicatriz está bem no meio, eu tenho essa área e essa área. Essa área está um pouco mais normal, e nessa área a gente começa a ver que tem um aumento da celularidade, num padrão não de nervo displásico. Aqui é a área normal, né? A distribuição normal do melanócito, e aqui a outra área, um número bem maior de células, aqui também, ó, quanta, né? Cheio de melanócito, e realmente, estava tudo de um lado da cicatriz.
Aí eu falei, não, ele não estava enxergando nada assim, com certeza não. Porque tá tudo só de um lado. E a lesão ia embora, tinha microinvasão e chegava na margem. Aí quando eu dei a ampliação, eu disse, não, você tá maluquete, como assim? E eventualmente o melanoma ele é melanótipo também. Né? Existem alguns padrões da dermatoscopia, mesmo nas lesões melanóticas, que não foram realizados, para poder tentar mapear melhor essas lesões. Mas enfim, provavelmente a dermatologista fez uma biópsia incisional na área pigmentada e toda a área eritematosa era uma área invisível, mas tinha lesão. E é isso. Então, só para lembrar que eu acho que o lentigo maligno, as lesões lentiginosas, que são lesões muito difíceis de dar o diagnóstico em biópsias incisionais. A lesão é macroscopicamente heterogênea e microscopicamente heterogênea. Então, eu falei isso de manhã e eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar. Antes de dar um diagnóstico de benigno, né, tenha certeza de como é a lesão, porque muitas vezes ela está numa área que não representa a malignidade e o redor vai ter baixado para o diagnóstico. As lesões acrais, elas também se comportam de maneira semelhante. A proliferação ela pode ser bastante irregular, e tanto no nevo quanto no melanoma. Então, a correlação com o aspecto clínico é bem importante para a gente conseguir dar um diagnóstico de certeza. E a mensagem sempre eu acho que é, numa biópsia incisional, só dê o diagnóstico, não, pense 2 vezes antes de confirmar a benignidade. Né? Às vezes é melhor pedir mais uma amostra e ter certeza que aquilo só não é um erro de amostragem. Acho que é isso, gente. Vai ter mais casos, mas...